Sabe aquela sensação de quando tudo para e o silêncio de repente parece mais alto do que qualquer barulho? É, é uma coisa estranha, né? É sobre essa sensação que a gente vai pensar um pouco junto agora. Pensa num quarto quieto, talvez com aquela luz de fim de tarde entrando pela janela. Sabe, o ar parece até parado. E o único som mesmo, é o da nossa própria respiração. Quase, quase inaudível. Não tem música tocando, nenhuma playlist de fundo, nada. A tela do celular tá ali, escura. Nenhuma luzinha piscando, nenhuma vibração, só o silêncio mesmo. E aí, nesse vácuo que se forma, o que sobra? Sobra só a gente. E os nossos pensamentos. Aquele zumbido interno, sabe? Que tá sempre ali no fundo, mas que agora parece que ganha volume. E aí, do nada, a coisa muda. Aquela paz vira outra coisa. Dá um aperto no peito, a mente começa a acelerar, procurar alguma coisa para se agarrar, e aquele silêncio que era bom agora ele pressiona. Vira um peso. É a fuga para o ruído. E qual é a primeiríssima reação quando esse desconforto bate? É quase um instinto, né? Fugir. A mão, ela se mexe sozinha quase. Ela vai procurando o celular, buscando aquele brilho da tela, sabe? Como se fosse um portal para qualquer lugar que não seja aqui, nesse silêncio. E o mais curioso é que não é por necessidade. Não é para checar uma mensagem que a gente está esperando ou para ver uma notícia importante. Não, é um reflexo. É só para preencher, para quebrar essa quietude que ficou pesada demais. O espaço vazio, mas por quê, né? Por que essa urgência toda em preencher esse espaço? O que será que a gente tem tanto medo de encontrar ali dentro? Bom, parece que a gente aprende, desde cedo, uma coisa, quase sem perceber. Que atividade, estar ocupado, é sinônimo de segurança. O movimento, o som, qualquer distração, tudo isso vira uma espécie de barreira de proteção. O escudo. E o que acontece quando vem o silêncio? Esse escudo, ele baixa, e aí fica um espaço aberto. E é nesse espaço aberto que tudo aquilo que a gente passou o dia empurrando para debaixo do tapete, aí aquilo resolve aparecer. E o nosso cérebro, que foi treinado para nos proteger, ele meio que entra em pânico com esse vazio, ele não gosta. Então ele corre para preencher esse buraco com literalmente qualquer coisa. Rolar o feed infinito das redes sociais, ligar uma música qualquer, começar a pensar na lista de tarefas do trabalho, qualquer coisa. Qualquer ruído serve para expulsar o silêncio. O cérebro em alerta. E o mais interessante é que essa reação toda não é à toa. Existe uma razão bem profunda para isso. Uma explicação que vem lá da neurociência. Existe um termo para isso: intolerância ao ruído emocional. É um nome complicado, mas a ideia é simples. A mente fica mas tão acostumada com o estímulo de fora o tempo todo, que quando vem a quietude interna, o cérebro interpreta aquilo como um perigo, como se algo estivesse muito errado e precisasse ser consertado imediatamente. É que a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio do cérebro, o nosso centro do medo, ela pode olhar para esse silêncio todo e pensar: ué, cadê o barulho de sempre? Tem algo errado aqui, perigo. E aí ela dispara um monte de coisa. Ansiedade, aquela inquietação, sabe, que não dá para ficar parado, e até culpa. Culpa por não estar fazendo nada. Confronto, não vazio. Mas e se a gente tentasse olhar para isso de outro jeito? E se o segredo todo estiver em ressignificar o que esse silêncio quer dizer? Talvez o problema não seja o que está faltando, mas sim o que está, de fato, ali, presente. É uma confusão que o nosso corpo faz, né? A gente passa a vida buscando paz. E quando ela chega, na forma de quietude, a gente confunde, a gente acha que é vazio. Mas quietude é uma presença, é estar consigo. Vazio é uma ausência, é falta. São coisas bem diferentes. E aqui talvez esteja a chave de tudo. O silêncio nem sempre é calmo. Muitas vezes ele é um confronto. É o momento exato em que tudo aquilo que foi guardado, as coisas não resolvidas, os sentimentos que a gente engoliu, tudo isso finalmente dá um passo à frente e olha pra gente. A própria voz. E é exatamente nesse confronto que essa jornada toda para dentro do silêncio começa a fazer sentido. E se tudo isso soa familiar, é muito importante entender uma coisa: esse desconforto no silêncio não é fraqueza, de jeito nenhum. Na verdade, é o nosso sistema nervoso se reajustando.
É ele aprendendo, talvez pela primeira vez em muito tempo, a ficar sozinho, consigo mesmo, sem precisar de fuga. Às vezes o barulho lá fora parece muito mais seguro do que o silêncio aqui dentro, né? E tem uma frase que resume isso perfeitamente, que diz que o silêncio só parece o inimigo quando uma pessoa passou tempo demais fugindo da própria voz. E é nesse silêncio, nesse espaço, que a gente para de preencher, que essa nossa voz, a mais profunda, finalmente encontra uma brecha para perguntar, bem baixinho: Ei, lembra de mim?